Olá, Lídias, graça e paz. Estamos, para a glória de Deus, começando o nosso segundo trimestre da Escola Bíblica do ano de 2021. Uma vitória em Cristo, porque o Senhor tem nos dado graça de estarmos aqui. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem concedido às nossas vidas e pela graça, Senhor, de podermos começar mais este trimestre. Venha, Senhor, abençoar a vida de cada uma das tuas filhas e que venha nos dar entendimento da tua palavra, Espírito Santo, nos orientar, nos instruir e, sobretudo, gravar em nosso coração a tua palavra, para que possamos dar frutos, ó Pai, de tudo quanto absorvermos, de tudo quanto aprendermos aqui. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. O título da nossa lição desse trimestre é Dons Espirituais e Ministeriais. Estamos começando neste primeiro domingo de abril. Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. No primeiro trimestre nós falamos sobre pentecostalismo, toda a estrutura da igreja, do movimento pentecostal. E a Assembleia de Deus é a principal referência sobre o ministério, sobre o pentecostalismo no Brasil. Neste ano de 2021, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil está celebrando 110 anos de existência. Aquele trabalho que começou em 1911, com reuniões na casa dos irmãos lá no Belém do Pará. E nós chegamos até aqui, 110 anos da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E que alegria para o nosso coração e ver essa chama pentecostal se expandindo, crescendo, tocando vidas, salvando vidas pelo poder do nome de Jesus. E nós temos um programa na CPAD, você que tem a sua revista da Escola Dominical, você viu aqui atrás, todas as revistas estão trazendo A Promessa é para vós e vossos filhos, campanha nacional para a busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Temos uma meta, um objetivo de chegarmos a 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo até 18 de junho. Você diz, irmã Osana, mas é muita gente, 110 mil. Não, não é muita gente. Eu sou de um tempo que todas as semanas, todos os cultos tinha crente batizado com o Espírito Santo. E a promessa é para vós e vossos filhos. E nesse trimestre nós vamos entender que dons são estes, ministeriais e espirituais, porque nós já estudamos o pentecostalismo lá atrás, no outro trimestre, e é um programa da CPAD lançado para que nós mergulhemos profundamente nesse tema. Por que, irmã Osana? Por que, irmãos? Alguns pontos da igreja que perderam esse vínculo. Eu digo para vocês que a igreja, há um tempo atrás, nós tínhamos os dons espirituais de maneira relevante na igreja, batismo com o Espírito Santo em todos os cultos, escola dominical, ciclo de oração, culto de ensino, culto de oração, culto de domingo. Havia um mover do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. A igreja foi se afastando disso. E alguns novos convertidos, alguns novos crentes, alguns irmãos que chegaram há um tempo na igreja, não preciso nem dizer que seja ontem, mas tem gente que tem uma década que está na igreja, mas que pouco ouviu falar desse mover. E o nosso intuito, a nossa inspiração no Senhor, a nossa busca no Senhor, é que volte a aquecer os corações para a busca desses dons e busca do batismo com o Espírito Santo. Então, por ocasião da comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, a igreja, a CPAD, foi estimulada a continuar os estudos bíblicos sobre a atuação do Espírito Santo. E nesse trimestre, o nosso propósito é estudar pormenorizadamente os dons espirituais, que nós falamos lá no outro trimestre, e de serviço, e os dons ministeriais. O que eles são e como podemos buscá-los, identificá-los, exercitá-los. E esses dons são dádivas do Espírito Santo para a Igreja de Cristo. Então, o tema da nossa lição número 1, de 4 de abril de 2021, e deu dons aos homens. Acompanhe a leitura da semana, irmãs. Por favor,
Não deixe de fazer o seu culto doméstico e ler essas referências, porque essas referências que estão aqui de segunda a sábado vão enriquecer o seu estudo da lição até chegar no domingo. E deu dons aos homens. O que é isso? Deus, ele tem prazer em nos presentear, em nos abençoar. A essência de Deus é dar. Quando nós lemos João 3,16, diz que Deus, ele deu o seu Filho unigênito. Então, Deus tem prazer em nos presentear. E é de sua natureza a generosidade no que diz respeito ao seu relacionamento para com a sua igreja, conosco, com a noiva. E olha bem, quando nós pensamos na igreja como a noiva de Cristo, nós entendemos que estes dons são os adornos. É aquela pérolazinha que você quer que tenha no véu, é aquela flor que você quer que tenha no arranjo do cabelo, é um corpo do vestido com algum brilho. Tudo que o Senhor nos dá é o adorno para a noiva, é o enfeite para a noiva de Cristo. Nosso textual está em Efésios capítulo 4, versículo 8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verdade prática, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-las. São os adornos para a noiva. Nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 12, alguns versículos. E eu quero ler com vocês, fazer essa leitura bíblica em classe. Não vou fazer toda a leitura, tá? Mas eu quero frisar principalmente o 1 Coríntios capítulo 12. Faça a leitura, por favor, irmãs, para que você possa entender e gravar em seu coração essa palavra que é tão rica. Ora, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E se você quer refletir melhor a respeito disso, busque lá nas nossas videoaulas. Do trimestre passado, a aula que nós falamos sobre dons. Vai ser uma interação muito boa daquela revista com esta. E neste trimestre nós estudaremos um tema extremamente relevante para os nossos dias. Como eu disse para vocês, ao longo do tempo parece que algumas igrejas perderam esse tempo, essa visão, esse ser cheio do Espírito Santo. A coisa foi ficando tranquila demais, rotineira demais, e foram perdendo isso no tempo. Os dons espirituais ministeriais de serviço, todas as dádivas são concedidas pelo Espírito Santo com o propósito de edificar a igreja do Senhor. Edificar, de corrigir, exortar a igreja do Senhor. Os dons são dados também. Esses presentes são dados também com este propósito. Esse tema é tão relevante para a igreja que Paulo dedica 2 capítulos inteiros na Epístola aos Coríntios para tratar do assunto. E ele não queria que os irmãos fossem ignorantes a respeito dos dons. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos dons. Ignorante, irmã Osana, como assim? O fato de você ignorar, desconhecer, não saber sobre algum assunto. Eu não quero que você não tenha conhecimento desse assunto. Pelo contrário, Paulo está dizendo: eu quero que você mergulhe e conheça esse assunto. E aí nós vamos estudar essa lição e buscar com zelo os melhores dons, não é? O comentarista dessa revista, irmãos, eu gosto sempre de dizer a respeito disso, saber com quem nós estamos aprendendo, é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é um pastor que comenta várias revistas da CPAD,
e livros também da CPAD a respeito de vários temas. Ele é um pastor que tem uma visão excelente e uma palavra, orientação. Nós já estudamos muitas revistas com comentário do pastor Erinaldo Renovato. E ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Este é o pastor que comenta essa revista, para você saber de onde exatamente está vindo a orientação. Tá bom? Vamos então à nossa introdução? A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Tem Bíblias, nós temos Bíblia de aplicação pessoal, Bíblia da mulher, que a maioria de vocês deve ter uma Bíblia da mulher, tem Bíblia do pastor, tem a Bíblia da Reforma, tem vários tipos de Bíblias. Irmã Rosana, mas é a Bíblia diferente? Não, é a mesma palavra. Só que elas são comentadas com um público direcionado. E essa Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vem com um estudo a respeito do pentecostalismo. Tudo que envolve esse movimento pentecostal, de onde que nós tiramos a nossa doutrina. Essa Bíblia Pentecostal vem com essa base. Eu tenho uma Bíblia de Estudo Pentecostal, uma das que eu mais gosto, eu tenho outras também, mas essa é uma das que eu mais gosto, que é a de Estudo Pentecostal. Para poder estudar a palavra, para dar uma palavra na igreja, quando nós vamos trazer quando eu vou trazer um estudo para vocês, eu busco nas Bíblias. Então, se você quer crescer no conhecimento, irmãs, leia uma palavra, estude a palavra, mergulhe na palavra, porque o Espírito Santo tem muito para nos dar. Neste trimestre analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, revestimento de poder. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. E aí eu quero ler com vocês Mateus 28, sobre o chamado da grande comissão, que nós falamos inclusive na 11ª aula, na escola dominical. Lembra do trimestre passado? Se você ainda não viu, veja lá. E aí, se você viu e tem dúvida, veja de novo. Porque, irmãs, não ocupa lugar você ouvir a palavra do Senhor. Pelo contrário, cada vez que você lê o Espírito Santo, ele vai trazendo revelação ao seu coração. Mateus 28, versículos 19 e 20. Olha o que Jesus diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nova Almeida atualizada é a linguagem que eu estou usando aqui com vocês. Portanto, vão e façam discípulos, essa é a ordenança da grande comissão. E aí, o que eu preciso? De preparo para poder fazer discípulos. E como que eu consigo isso? Revestimento. De quem? Do poder do Espírito Santo. Todas as armas que eu vou usar na evangelização, no cumprimento dessa comissão, vêm do Espírito Santo. Poder de Deus na minha vida para impactar as pessoas, para elas terem testemunho do quem é Deus. Nós vamos ao nosso primeiro tópico, os dons na Bíblia. Nós temos que pensar uma coisa, irmãs, que é a respeito dos dons. Esse revestimento de poder tão importante, esses ornamentos, estas armas que são nos dadas para que nós possamos proclamar o nome de Jesus. O principal motivador disso é o amor. Porque o primeiro mandamento é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu vos amei. Amor, 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 só amor. Esse amor, essa compaixão, nós já falamos sobre isso, como Jesus tinha compaixão pelas pessoas, é que vai nos mover como igreja do Senhor, para anunciarmos o Evangelho. Então, o nosso primeiro tópico vai falar sobre os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. E aí eu preciso lembrar a vocês que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento,
foi escrito quase todo em hebraico, há algumas partes que foram em aramaico e muita pouca coisa em siríaco. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento foi todo escrito no grego. Então, para nós termos essa lembrança, tá? A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver que a palavra do Senhor era dada aos profetas, aos sacerdotes, em tempos específicos, horas determinadas de como deveria ser aquilo. Não era como hoje, que se você buscar, você recebe do Senhor, gratuitamente. E nós temos esse livre acesso. Não, naquele tempo eram pessoas específicas. Quando Josafá está com o povo de Israel no meio da batalha, ele diz: eu não vou se o Senhor não falar comigo. E aí o profeta está lá, mas o profeta fala com ele assim, ó: chama um adorador aí, um tangedor, alguém que vai tocar um instrumento. Enquanto essa pessoa vai oferecer, vai entregar um louvor ao Senhor no seu instrumento, o Espírito de Deus vai falar comigo. Eu vou falar para o rei o que tem que ser feito. Então era uma coisa específica, certo? Todavia os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. A antiga aliança é o Antigo Testamento, e a nova aliança a partir do momento que Jesus vem, morre na cruz, ressuscita no terceiro dia, rasga o véu do templo de alto a baixo e nos dá livre acesso ao Pai, fazendo uma nova aliança, uma ligação, uma religação do homem na comunhão com Deus. E a partir daí ele é assunto ao céu e o Espírito Santo vem. E aí começamos a nova aliança. Então toda a dispensação foi aberta para nós. Ok? A essência de Deus é dar, é abençoar. Quando lá no Antigo Testamento é usada essa palavra dar, Deus abençoou a Abraão. E disse que abençoadas seriam todas as gerações. Todos descendentes de Abraão seriam abençoados, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Deus quer se relacionar comigo e com você e nos abençoar. Segundo subtópico, no Novo Testamento. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4:15, que é a referência que nós temos na revista Leia, e eu quero ler com vocês Atos 20:35. Vamos abrir rapidinho aqui, Atos 20:35, lembrando a vocês que eu disse numa das últimas aulas do trimestre passado, convidei a vocês a lerem o livro de Atos. É uma história... É uma revelação, é uma história, é uma narrativa do que foi o início da igreja primitiva de onde nós viemos. Capítulo 20, versículo 35 do livro de Atos. Olha só. Mais bem-aventurado, vou ler o versículo 35 tudo. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Lucas aqui escrevendo, ele diz ao povo: olha, em tudo eu tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados, lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É melhor eu ter para dar do que eu precisar receber. Então, o sentido do dom no Novo Testamento passa por esta representação do ativo da palavra dar. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja em nome de Jesus. Promova a libertação, para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos doentes, dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. E basicamente é o lema da Igreja Assembleia de Deus.
Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus nos leva para o céu. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito. Os dons são dados, irmãs, para a glória de Deus e para abençoar o próximo, não para que eu tenha uma promoção pessoal, não para que eu fique dizendo, olha, vou orar por você porque Deus me usa para a cura. Se você não vier até a mim, você não será curada. Não. Isso aí é uma coisa que nós vamos ver bem aqui na frente, que vai falar sobre a humildade. Mas quando você vê alguém se promovendo em cima dos dons espirituais, corra. Corra. Porque onde entra o orgulho do homem, Deus não está lá não. Esses dons são dados para a glória de Deus. Jesus, quando curou o cego, lá em João capítulo 9, o que acontece? Todo mundo pergunta, Jesus, quem pecou? O pai ou a mãe, o avô, quem foi? Da descendência desse homem que pecou, para que ele nascesse cego. Jesus disse, pode parar por aí. Ninguém pecou não. Ele nasceu assim para que fosse manifesta a glória de Deus. A operação dos dons é para que a glória do Senhor seja manifestada. É para que o nome dele seja glorificado e todos digam assim, olha, Jesus ele cura. Uma pessoa só vai até você para pedir para você orar por alguém, e principalmente nesses dias terríveis que nós estamos vivendo, porque ele crê que Jesus pode curar. Mas talvez ele não saiba como fazer. Quem que é o vínculo que ele conhece? Você. Então ele diz, naquela casa tem uma crente, vou lá. Aqui no trabalho tem uma mulher de oração, vou lá. Eu trabalho lá na Câmara, como vocês sabem, e aí nas copas e em vários gabinetes tem muito crente. E aí, quando tem uma copa em específico no térreo do anexo 4, que tem uma irmã que é uma graça, uma serva do Senhor, uma mulher de Deus. E olha, às vezes eu passo lá para tomar café com ela e eu só vejo pessoas chegando e dizendo assim, eu preciso que você ore por mim. Irmã, eu vim aqui daqui a pouco e eu preciso que você ore por mim. Então às vezes eu passo e vejo a janelinha dela fechada, não é porque ela já terminou o serviço dela não, é porque ela tem um intervalo ali, todo mundo sabe como que funciona a dinâmica. E aí naquele tempinho que ela tem ali, ou ela vai no banheiro que é do lado com a irmã, deixa a colega dela na copa, entra no banheiro com a pessoa e ora pela pessoa ali. E muitos testemunhos eu tenho ouvido do que o Senhor tem feito naquele lugar. Por quê? Porque nós somos instrumentos para a glória de Deus, para que sejam manifestas as obras do Senhor. Amém? Vamos ao nosso terceiro subtópico, uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos. Nós lemos na nossa leitura diária aqui, na nossa leitura bíblica da revista, capítulo 12. E 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa em exortar os irmãos e buscá-los a usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Para que nós possamos ter o entendimento de cada um, de como é o agir desses dons, como que o Senhor opera através dos dons, nós aqui dividimos eles numa classificação. Mas o próprio Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, de Coríntios e de Efésios, ele faz uma lista, mas ele não limita os dons, a ação do Espírito Santo àquilo ali, porque é muito mais amplo, é claro que é muito mais amplo. Esse recurso didático, ele é usado para
Ensinar. O que é a didática? É a sua forma de ensinar. Fica mais fácil de entender? Fica mais fácil de entender se for separado, não é? Em bloco, nós ficamos com mais dinamizado a forma desse ensino, numa linguagem mais prática. Então, a síntese do nosso tópico 1 é: nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a Igreja de Cristo. Nosso segundo tópico: os dons de serviço espirituais e ministeriais, que é o tema principal da nossa revista. Os dons relacionados ao serviço é o nosso primeiro subtópico. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que os membros do corpo de Cristo não podem se achar autossuficientes. Ninguém é autossuficiente. E na própria carta de Paulo aos Coríntios, tem um capítulo todo, acho que é o capítulo 11, que fala sobre os membros. Nosso corpo, o corpo de Cristo, dividido em membros. Porque Paulo quer explicar para nós, muito claramente, para a igreja de Corinto naquela época, que a minha mão não sobrevive sozinha. Se o meu pé coçar, eu vou precisar coçar o meu pé. Se o meu rim parar, meu corpo todinho não consegue sobreviver sem esse rim. Ok? Se eu não tiver um olho e tiver um só, eu não vou ter 100% da minha visão. Se eu não tiver os dois, piorou. Então, todos os membros, tudo que está no meu corpo, são necessários. Alguma coisa que dá errado vai fazer falta. E Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: olha só, não tem autossuficiência aqui. Ninguém consegue fazer essa obra sozinho. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo tem diversos membros e todos ligados formam o corpo. E aí essa autossuficiência, o comentarista continua dizendo assim: assim como um membro do corpo humano depende de outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Eu não dou conta de fazer tudo. Pastor Gileade, ele é o pastor, o anjo da igreja. Ele é o anjo da igreja que está aqui em Adete, Taguatinga Sul. Mas ele sozinho não consegue fazer tudo. Ele tem um corpo de obreiros que trabalham com ele. A partir desse corpo de obreiros, tem um corpo de líderes que trabalham com eles. O líder do Ministério Infantil, do Ministério de Família, da Escola Dominical, do Ministério de Louvor, Ministério de Mulheres. As mulheres, a Escola Dominical, o Ministério de Louvor, nós temos braços que nos auxiliam a fazer esse trabalho fluir. Na Escola Dominical, vamos falar de algo que é próprio meu. Eu sou superintendente da Escola Dominical, estou debaixo da autoridade dos pastores da igreja. Mas eu, como líder do departamento de escola dominical, eu tenho os professores da escola dominical que me auxiliam, porque eu sozinha, você imagina, eu sozinha dando aula para todas as turmas, eu não sou nenhuma onisciente para poder estar em todos os lugares, nem onipresente para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E nem quero isso para mim, irmãs. O meu desejo é que, falando dentro do corpo da igreja, dos membros, de que Paulo está dizendo aqui, dessa capacitação para os serviços, o meu desejo é que entre as mulheres que fazem parte dessa classe das Lídias, nós tenhamos professoras de escola dominical. E eu sei que tem mulheres que têm capacidade, talvez estejam ainda com medo de exercer aquilo que foi chamado para fazer. Mas não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento. Eu oro sempre ao Espírito Santo: Senhor, me dê direcionamento, me dê o olhar necessário para eu ver qual irmã que pode me auxiliar nessa obra. Eu sozinha não faço. Não faço. A igreja do Senhor, nós necessitamos um dos outros para o fortalecimento.
Então eu trago você para perto de mim, eu fico mais atenta com você. E aí eu quero que você caminhe comigo para você. É isso que um líder faz, ele vai trazendo as pessoas e vai caminhando com elas e vai deixando que elas façam, para que elas peguem firmeza, porque a habilidade, a capacitação quem nos dá é o Espírito Santo. Mas nós precisamos também estudar e querer aprender para fazer. Por isso a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos. Pois ao falarmos do serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Eu estou servindo a igreja do Senhor aqui em Taguatinga Sul, mas eu estou preparando também alguém para fazer esse trabalho. Observe os dons do serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Todo mundo foi chamado para orar? Claro que sim, irmã Osana, todo mundo tem que orar. Sim, querida, nós oramos. Mas você já viu que entre nós tem algumas irmãs que especificamente elas têm um ministério de oração na vida delas? São aquelas que oram mesmo, que guerreiam mesmo, que é 3 horas da manhã, que é vigília, que é 6 horas da manhã, que é ciclo de oração. Tem essas mulheres que são assim. E glória a Deus pela vida delas. Mas se você colocar ela para poder fazer alguma outra coisa, talvez ela não vá desenvolver também. Por quê? Porque o ministério dela é oração. Mas tem outras que têm um ministério infantil, que trabalham com o ministério infantil, que desabrocha. É um negócio fantástico. Mas se você colocar essa irmã para fazer uma pregação, ela vai se atrapalhar toda. Ela é menor por causa disso? Não. Ela não é menor por causa disso. Mas é porque aquele ministério que o Senhor confiou a ela, ela desenvolveu. Ela pode desenvolver os outros, mas o ministério para qual ela se envolve e coloca o coração naquele é o ministério infantil. Essa é a lição que fica para nós a respeito dos dons de serviço. Todos nós somos necessários. Eu não consigo fazer tudo. Eu preciso que você faça comigo. Viu? Se você falar, irmã Osana, eu gostaria de dar uma aula um dia desses. Irmã, venha dar uma aula. Irmã, eu acho que eu faria muito bem na classe do jardim de infância, dos juniores, do adolescente. Irmã, venha. Há trabalho para todo mundo na obra do Senhor. É verdade que dentro do Ministério de Ensino na igreja, e toda a obra, de todas as obras que são feitas dentro da igreja, nós somos voluntários. Falta muito para nós chegarmos, em algumas especificações, falta muito para nós chegarmos nesse profissionalismo. E nós precisamos praticar, nós precisamos aprender, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estudar. Mas não deixe de fazer por causa disso. Não deixe de fazer a obra do Senhor por pensar assim, porque eu não fiz ainda, não sou PhD nisso, naquilo. Não. Venha fazer a obra do Senhor. Segundo subtópico, conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E eu já expliquei para vocês que ignorantes aqui é no sentido de não quero que vocês não conheçam. Se mantenham alheios ao que é na verdade. Não quero isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 é o que Paulo está dizendo. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua, divididas em 3 categorias. E nós vamos estudar isso separadamente, tá? É o que nós vamos estudar nas próximas lições. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencer ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que a igreja, e em especial a de Corinto, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Por que, irmã Osana? Olha aqui que segue o comentário. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentarista bíblico Bacon,
era a vida pregressa dos membros envolvidos em idolatria. Eu já disse para vocês em aulas passadas que a igreja de Corinto era uma igreja super capacitada no sentido dos dons espirituais. A igreja de Corinto tinha os dons espirituais. Mas Paulo, ele dedica o livro, a primeira carta, a ensinar a igreja, a admoestar a igreja. Tanto que no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai falar para os irmãos como é que deveria ser a organização da ceia. Porque era um povo que tinha muito, mas era um povo também que não tinha conhecimento. Havia uma desordem no meio do povo. E por ser uma igreja que veio muito da idolatria, dos deuses de Roma, da Roma pagã, e a própria carta de Paulo, nessa primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ele fala sobre o uso do véu, que trouxe por muitos anos problema para nós aqui. Por algumas doutrinas entenderem que era obrigada a mulher usar o véu, e algumas até hoje usam. Mas eu já expliquei para vocês em aulas passadas que a grande questão da igreja de Corinto a respeito das mulheres terem a cabeça coberta ou não terem a cabeça coberta é porque tinha as mulheres que serviam a deusa no templo de Afrodite, e lá as mulheres tinham a cabeça raspada. Quando elas se convertiam, elas vinham para a igreja com uma marca. Quem olhava para a mulher da cabeça raspada sabia de onde ela estava vindo. Então aí elas usavam o véu, colocaram o véu no lugar do cabelo, que elas não tinham, até que esse cabelo viesse crescer. Então Paulo, com essa carta de Corinto, e aí eu recomendo a você que leia, vou te fazer um desafio aqui, lê a carta de Paulo à igreja de Corinto, é que essa igreja ela tinha os dons, mas faltava conhecimento, e muito misticismo que eles trouxeram junto. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. E eles estavam embolando tudo. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e da sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Paulo tomou todo esse cuidado de ensinar a igreja. E aí, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, onde Paulo já está falando sobre isso, nessa primeira carta, lá no capítulo 14, no versículo 40, olha como que Paulo termina o capítulo. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbe que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo, no versículo 40, seja feito com decência e ordem. Porque tem igrejas hoje em dia que dizem que não deixa a manifestação do Espírito Santo, há líderes que não permitem a manifestação do Espírito Santo porque diz que vai virar bagunça. Gente que subindo em banco, quebrando o banco, um fala daqui, outro fala dali. E nós já tivemos aulas lá no primeiro trimestre falando sobre isso. E nesse segundo trimestre nós vamos ter aulas falando sobre isso. Que se está tendo bagunça, se está tendo desordem, não é o Espírito Santo, é simplesmente a sua carne mesmo, é a sua emoção que está agindo ali, porque onde é o Espírito Santo de Deus há liberdade, mas não há bagunça. Paulo diz, olha, tudo seja feito com decência e ordem. Então, os dons espirituais são para que a igreja seja edificada. Não vamos impedir a ação do Espírito Santo. Não vamos impedir a ação dos dons na igreja. Tem que ser feito tudo com decência e ordem. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessas esferas, essas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Muita gente está deixando de crer na ação do Espírito Santo, dos dons de cura, dos dons de profecia, dos dons de revelação, principalmente porque há muita falta de ensino, há muita meninice,
Há muita gente usando os dons por proveito próprio, por charlatanismo. Então a pessoa deixa de crer por causa disso. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Nós vamos estudar sobre isso, sobre algumas coisas que você precisa ter discernimento do Espírito Santo para saber que aquilo ali não é de Deus, não é Deus. Estudamos sobre isso na lição passada. Então vamos estudar ainda mais sobre isso. Terceiro subtópico, acerca dos dons ministeriais. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. E aí, só para nós frisarmos bem essa parte, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós já citamos esse capítulo, essa leitura em outras aulas nossas, mas é sempre bom nós relembrarmos Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Inclusive tivemos um trimestre todo estudando sobre Efésios o ano passado. 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. No versículo 12 diz assim, olha, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós. Mas nós erramos, nós pecamos. Santos por quê? Porque nós somos separados e não somos perfeitos. O sentido de santo é no sentido de sermos separados. E a santificação, ela é diária. Nós já falamos várias vezes sobre isso nas nossas aulas. Por quê? Para aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Nós somos chamados, e esse é o que arde em nosso coração, somos santos, separados para o ministério, e nós vamos nos aperfeiçoar dia a dia para exercer esse ministério. E aí, continuando aqui a nossa leitura, quando temos práticas, nós temos os pastores que lideram a igreja, que cuidam do rebanho. Mas tem pastor que ele também é um excelente mestre. Ele dá uma aula que você fica assim, passado, né? Vamos colocar assim, você fica embebecido com aquilo que o pastor está ensinando para você. Ele é um mestre na execução daquele texto ali, ele te abre um leque de entendimento. Agora tem mestres que eles não vão ser pastores. Ele vai ser um excelente professor, mas ele não vai conseguir conduzir um obreiro, um rebanho, desculpe. Ele vai ser um excelente mestre, vai ensinar com muita clareza, mas ele não vai conseguir conduzir um rebanho. Então, o Senhor deu à igreja ministros para servi-la com zelo e com amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Havia a visão, a maneira como era feita no Antigo Testamento. Quando nós vamos para a Nova Aliança, a perspectiva é outra. Ela é evangelística, não é? É uma concepção de serviço, não como era o serviço prestado lá no Antigo Testamento. Amém, irmãs? Então, a síntese do nosso tópico 2. Nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo assim como dependemos uns dos outros.
E para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos, não é de um grupo exclusivo, tá? Tem lugares que nós vamos que o serviço é exclusivo de um só. O restante do povo é gado. Não é nem rebanho, não, é gado. Então nós temos que estar atentos a isso. Nosso terceiro tópico diz Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Aí esse texto está em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Digo novamente, aceite o desafio de ler a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Nosso primeiro subtópico diz, os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, são cessacionistas, nós já falamos sobre isso. É que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Você já experimentou essa situação de alguém porque tem um dom espiritual se acha superior? Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. E aí nós entendemos que não é assim. Não tem um dom maior do que o outro. E para que nós não fiquemos apenas no nosso entendimento, você diz assim, mas baseado em quê, irmã Rosana? Na palavra, irmãs. Tudo que nós falamos, nós temos a base da palavra para ensinar. Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21. O que acontece? A mãe de Tiago e João chega para Jesus e olha o versículo 20. O que ela diz? Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? E ela respondeu, mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Não é sobre eu ser a primeira. Tem gente usando os dons, usando o título, para sentar à direita ou à esquerda. E Jesus disse assim, ó, aqui não. Aí fora no mundão, beleza, é assim mesmo, é mérito. Mas aqui não. Quem quiser ser o primeiro aqui precisa ser o último. Senão não vai em lugar nenhum. E não vai mesmo, tá? Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros, dizendo que o dom de cura era inferior ao dom de profetizar, que o dom de fé era muito superior ao dom de línguas. Vamos colocar, é só uma citação, tá, irmãs? Então, precisamos resgatar a noção do serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, que é o que eu acabei de ler para vocês. Pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja. Tudo é para a glória do Senhor. Todos. Não tem um maior, um menor, um melhor, um super. E aí eu já convivi com situações em que alguns irmãos que por terem dom de revelação e dom de profecia eram adorados, idolatrados
na igreja. E é o que Paulo está corrigindo a igreja de Corinto aqui. Essa idolatria por alguém porque a pessoa profetiza. Não, se não foi fulano que falou, eu nem escuto. Primeiro que não é fulano que fala. A palavra vem do Senhor através da boca do fulano. O fulano é só um instrumento. Nosso segundo subtópico, diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentados por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Então há uma unidade, mas essa unidade é múltipla. O comentário do bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Como assim, irmã Osana? A igreja de Corinto vivia uma realidade para a qual Paulo chama a atenção citando os 9 dons. Mas aí, se nós compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que os outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Então, os dons são úteis para a edificação, para a exortação da igreja, dentro do contexto local, dentro do que aquela igreja está vivendo. Paulo escreve uma carta para Coríntios e fala a respeito dos dons de uma forma. Quando ele escreve para Romanos, ele coloca essa mesma lista, mas aí você vai ver que tem uma variação. E da igreja de Efésios, é o mesmo dom? É, mas vai operar de maneira diferente, porque é a multiplicidade. A unção é uma só, o dom é uma só, o Espírito é um só, mas ele vai agir de acordo com a necessidade de cada local. Nosso terceiro subtópico, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoal. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Era nessa parte que eu queria chegar com vocês. E para que nós fechemos esse terceiro subtópico, eu leio com vocês em Provérbios, capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo, você já sabe onde está Provérbios, logo depois de Salmos, que é bem no meio da Bíblia. Provérbios capítulo 15, versículo 33, olha só o que o escritor disse. O temor do Senhor é instrução na sabedoria e a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. E o mesmo Provérbios, o mesmo livro de Provérbios, no capítulo 16 e versículo 18, olha o que o escritor diz. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então, se a humildade me leva a ser honrada, o meu orgulho é o primeiro caminho para a minha queda. Tem gente que diz por aí, quando maior o poste, maior o tombo. Tem gente que vai subindo tanto, igual um balão, se achando, que quando ele chega numa esfera que aí não tem mais oxigênio, o balão fura, ele... E tem gente que cai para a morte, tá, irmãs? Por causa disso, depois da soberba. É o cuidado que nós temos que ter. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13 da primeira carta de Coríntios, foi colocado entre o capítulo 12, que fala dos dons, e o capítulo 14, que fala das línguas e profecias. O amor. O amor é acima de todas as coisas. A nossa motivação é o amor ao próximo, é a compaixão, porque Jesus olhava para o povo com compaixão. Ele curava o povo, libertava os endemoniados por compaixão, por amor. Não era para dizer que eu sou o cara. Eu sou o filho de Deus, cheguei aqui, agora vocês se dobrem. Não. Jesus agia com amor e compaixão. E é o que o Senhor espera de nós como igreja de Cristo. Que não haja em nós orgulho, arrogância, em dizer que eu sou maior porque eu tenho esse dom. Não é. Muita gente tem se perdido. Aquele versículo de Mateus, que Jesus diz assim, muitos virão e quando chegarem lá na porta vão perguntar, vão falar, não pode entrar, seu nome está aqui não.
Mas, Senhor, em seu nome nós profetizamos. Quando nós falamos de dons espirituais, nós tivemos uma aula toda no trimestre passado falando sobre o quê? Sobre o fruto. Primeiro você tem que ter o caráter de Cristo. E esse caráter de Cristo que vai refletir a obra salvadora na sua vida. E esse caráter de Cristo que é amor. É o fruto do amor. É que vai revelar na sua vida a paz, a benignidade, a longanimidade, a fé. Esse caráter, dentro desse caráter de Cristo, na humildade, o dom espiritual que vier vai ser um adorno para que você seja usado para a honra e a glória do nome do Senhor. Nós não podemos perder esse foco. Síntese do terceiro tópico. Não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Todos são úteis. Todos. Os dons espirituais que são pela graça, mediante a fé, encontra-se na palavra grega mais usada para descrevê-lo, carismata. Vem do carisma, né? Daquilo que nós demonstramos, da empatia, do amor. Nós somos espirituais não porque nós temos dons. Nós somos notoriamente espirituais quando nós somos medidos pelo amor. Aí você vê um coração que é espiritual. Uma pessoa que é espiritual, ela não se move por orgulho, ela se move pelo amor. Conclusão: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, não foram para os dias atrás. Se você está na Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, e você não é batizado com o Espírito Santo, irmã, eu convido a você a buscar. Irmã Osana, mas não está tendo culto, como é que eu vou fazer? Não, querida. Ser batizado com o Espírito Santo não passa por você estar na igreja, não, no culto, não. Se você estiver aqui no culto e for batizado com o Espírito Santo, glória a Deus. Mas se você estiver na sua casa, no ônibus, fazendo o seu trabalho e for batizado com o Espírito Santo, glória a Deus. Então não deixe de buscar. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo de multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Que essa palavra venha arder no seu coração e produzir fruto. Anseio pela busca dos dons espirituais, anseio pelo batismo com o Espírito Santo. Nós queremos ver mulheres cheias do Espírito Santo, pregando, anunciando, dando aula, cantando, fazendo a obra do Senhor, cheia do Espírito Santo e dos dons espirituais. Amém, irmãs? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado, pela graça, pela comunhão, pela paz. Abençoa a vida de cada um dos seus filhos, ó Pai, que acabaram de participar dessa aula. E que nós possamos nos dispor no teu reino, Jesus, para sermos usados como instrumento para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém.